A avó revela a chocante verdade sobre pai viciado que abusou até que mãe desmascarou a trama. Quando Ana recebeu a ligação, seu coração afundou. A voz do médico parecia distante, quase um eco, mas as palavras cortaram o ar como uma lâmina. Sua avó está à beira da morte. Helena, a mulher que sempre fora seu porto seguro, estava morrendo. Era como se um ladrão tivesse entrado em sua vida e roubado a única fonte de amor incondicional que lhe restava. Com sentimentos conflitantes, Ana se apressou a voltar para sua cidade natal, um lugar que ela havia deixado semanas atrás, cheia de sonhos, mas agora o carregava como um peso em seu peito. Ao cruzar o antigo portão de madeira da casa da avó, o cheiro de naftalina e móveis antigos a atingiu. A casa estava silenciosa, mas as paredes pareciam sussurrar segredos há muito enterrados. As fotos empoeiradas nas prateleiras contavam histórias de pessoas que viviam no passado, sorrisos que agora pareciam tão distantes. Cada passo pela sala sombreada a fazia sentir como se as memórias fossem sombras, esperando para serem confrontadas. E então, lá estava Helena, deitada em uma cama pequena, com uma fraqueza que contrasta com a força que sempre exibira. Ana pouco reconhecia seu semblante, que um dia fora tão radiante. Ao se aproximar, o olhar da avó penetrou sua alma. "Você precisa saber, minha filha", começou Helena, com uma voz fraca mas decidida. "Há segredos que não podem ficar escondidos." As palavras que se seguiram foram como um furacão. Ana ouviu a verdade que não queria, que seu pai, o homem que sempre idealizara como uma pessoa boa e resignada, não passava de um abusador viciado. A ferida era profunda. Helena contou sobre como Raquel, sua mãe, teve que lutar contra os demônios de um casamento devastador para proteger a inocência de Ana. A dor que enfiava garras no coração de Ana era como um nó na garganta, difícil de engolir, difícil de aceitar. No entanto, quando ela finalmente enfrentou Raquel, as coisas não saíram como esperava. A mãe, relutante, tinha seus próprios fantasmas para exorcizar. "Eu fiz o que podia para te proteger", disse Raquel, com lágrimas nos olhos. "Você não entende. Eu enfrentei todo tipo de monstro para manter você longe daquele." Horror! Ali, em meio a gritos interrompidos e silêncios pesados, Ana percebeu que a família não era feita apenas de laços de sangue. Era também um emaranhado de mentiras e tristezas, uma teia que ameaçava desgrudar-se. E quando parecia que nem mais poderiam ceder um passo, uma velha caixa foi descoberta, ocultada sob o tapete manchado da sala. Dentro dela, uma carta. As palavras escritas por seu pai, semanas antes de sua queda, revelavam mais do que Ana estava disposta a suportar. Uma chave, disseram-no, que prometia abrir as portas de um mistério que ele mesmo não conseguia compreender. Quem eram aquelas pessoas que influenciavam suas decisões? Que sombras estavam na cidade? Com o peso da verdade em suas costas e dúvidas brotando em sua mente, Ana se viu dividida. Como lidar com tudo isso? Que caminho seguir? Estava prestes a mergulhar no passado, mas a verdade, seria ela realmente libertadora ou traria mais correntes? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana segurou a carta com as mãos trêmulas. As palavras escorriam por sua mente como água. Mas o peso da revelação parecia ainda mais pesado. Sua vida estava prestes a desmoronar em cima dela, e ela precisava de respostas. Mas antes que pudesse processar tudo, um barulho alto irrompeu da entrada da casa, como se o próprio chão tremesse. A porta foi aberta com força, e um grupo de pessoas invadiu o espaço familiar. Os rostos eram desconhecidos, mas a presença deles era imponente. Entre eles, Ana conseguiu reconhecer um homem que parecia mais velho, mas com traços que lembravam seu pai. Seu coração acelerou, e um arrepio gelado percorreu sua espinha. Era Pedro, irmão de seu pai, alguém que ela nunca conhecera, mas por quem sentia uma estranha conexão. "Precisamos falar", gritou Pedro, seus olhos incendiando a sala. Ana ficou paralisada. A adrenalina subiu em seu corpo. "O que vocês estão fazendo aqui?", pôde perguntar, a voz tremendo. "Seu pai estava sendo aberto a uma nova vida", disse Pedro, e a frieza de suas palavras cortou o ar. "Mas ele estava envolvido em algo muito maior, Ana. Esses segredos não envolvem apenas a sua mãe e sua avó. Eles vão muito além disso." O que parecia ser um instante de esperança se transformou em um mar de caos. Ana sentiu seu estômago embrulhar. "Segredos? Que tipo de segredos?", questionou, assustada. Então uma mulher ao lado de Pedro se adiantou. Era Raquel, a esposa de Pedro, com um olhar desesperado. "Você não sabe, Ana. Seu pai não era só um viciado. Ele fazia parte de uma rede de tráfico, e quando ele tentou sair, eles não deixaram. Precisavam silenciá-lo." As palavras dela foram como um soco no estômago. Ana lutou contra a revolta que crescia dentro dela. Seu pai, o homem que ela pensou conhecer, estava preso em um mundo sombrio e obscuro. "Isso não é possível", ela pensou, mas a realidade batia à porta, e suas certezas já não pareciam tão seguras. Pedro prosseguiu. "E nós temos que garantir que você esteja a salvo. Eles ainda estão atrás de nós e de você. Não dá para confiar em ninguém." A sala pareceu girar, enquanto Ana tentava engolir a enxurrada de novas informações. Como seu pai, um homem que sempre foi visto como um anjo em sua vida, se perdeu em um abismo tão profundo. Era impossível. "O que você quer dizer com que ainda estão atrás de nós?", questionou, a voz quase saindo em um sussurro. "Você é parte disso agora, Ana. Precisamos encontrar as outras peças desse quebra-cabeça. E precisamos o fazer rápido. Você tem o poder de expor essa rede obscura", disse Pedro, a voz tensa. Um barulho estrondoso na porta a fez pular. O grupo de invasores parecia ter sido apenas o começo de algo muito maior. A luz ofuscante de um carro iluminou a sala e entre as sombras, silhuetas se formaram. "Eles encontraram você", gritou Raquel, e o pânico tomou conta do ambiente. Ana olhou ao redor. O caos reinando. Tudo parecia uma cena de filme. A revelação, os estranhos, as vozes ecoando, a certeza de que nada seria como antes. O nó na garganta apertou ainda mais. Como lidar com esse novo futuro cheio de sombras? E enquanto o eco dos passos se aproximava, a pergunta constante crescia em sua mente. Quem ela realmente era naquele turbilhão? O que estava por trás da fachada de amor e proteção que sempre acreditou existir em sua família? E, principalmente, ela estava pronta para enfrentar o desconhecido. A verdade parecia serpenteante, tão distante, mas agora cada vez mais próxima. Ana olhou para a porta,
o coração disparando, enquanto o som de passos se aproximava. Ela mal tinha tempo para processar as palavras de Raquel quando a porta estremeceu. O que era aquilo? A sala parecia um campo de batalha e todos respiravam a mesma ansiedade. "Vou embora, agora!" gritou Pedro, empurrando Ana para trás. A tensão no ar era palpável, como se pinceladas de terror tivessem manchado o ambiente familiar. O que estava acontecendo? Ela olhou para Raquel, que tinha o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. A porta finalmente se abriu com um estrondo. Membros de uma gangue, a mesma que havia assombrado a vida de seu pai, entraram em massa. O cheiro de cigarro e suor invadiu a sala. O líder, um homem alto com um sorriso cínico, olhou para Ana e disse: "Ah, menina do papai!" O estômago de Ana virou. O que tudo isso significava? Raquel gritou, tentando proteger Ana, mas foi empurrada para o lado. O caos se instaurou. Um dos homens segurou Pedro pela camisa. "Onde está o que seu irmão prometeu?" A pergunta veio como uma facada. O que Pedro sabia que estava escondido? Ana não conseguia entender. "Eu não tenho nada a ver com isso. Ele está morto." Pedro rebateu, a voz presa entre o medo e a raiva. Mas o homem não se deixou impressionar. "Talvez a menina saiba mais do que você pensa. Agora, onde está?" Ana sentiu o peso do olhar do homem em cima dela. Ela queria gritar, queria correr, mas estava paralisada. "Como assim eu sei? Eu não sei de nada." Sua voz saiu em um fio. O líder começou a avançar, mas antes que pudesse tocar em Ana, um barulho ensurdecedor fez todos pararem. As luzes da casa piscavam, um carro passou pela janela e um feixe de luz ortou a sala como uma lâmina. "É a polícia!" gritou Raquel, finalmente conseguindo se levantar. Mas o homem não parecia alarmado. "São só os ratos tentando se proteger." Ele tirou uma arma do bolso e apontou para Pedro, e o som do clique ecoou pela sala. Ana gelou. Um nó se formou em seu estômago e, ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a se acender. "Não! Não faça isso!" gritou, a voz tremendo. A tensão explodiu. E no meio do caos, um grito cortou o ar. "Mãe!" Uma criança apareceu na porta. Uma menina pequena com o rosto coberto de lágrimas. Ana reconheceu aquele olhar. Era a filha de Pedro. Algo em seu rosto acendeu uma chama dentro dela. A revelação a atingiu como um golpe. A menina não estava apenas ali por acaso. "Não, você não pode fazer isso perto dela." Ana deu um passo à frente, seu instinto protetor se misturando à coragem que ela não sabia que tinha. "Ah, então você se preocupa com a vida dela?" O homem riu, mas Ana não poderia permitir que ele continuasse. O que estava acontecendo? Por que tudo estava se amontoando em um caos tão devastador? "Não podemos deixar que isso aconteça," ela disse, as mãos trêmulas na frente do corpo. O barulho da porta se abriu novamente, e a luz se espalhou pela sala, revelando uma figura familiar, uma sombra do passado. Seu pai, ou melhor, uma versão dele que ela jamais esperaria ver em pé. Era a última coisa que Ana imaginava. "Pai?" As palavras mal saíram de sua boca. Ele fazia parte desse mundo? Estaria ele realmente vivo? "Está tudo bem, Ana. Deixe-me resolver isso." O tom dele era autoritário, mas havia algo em seus olhos que a deixava em dúvida. Estariam todos jogando um jogo sombriamente elaborado? Com a tensão eletrocutando o ar, Ana se viu em um dilema. O que ela saberia? O que a família realmente escondia? Seu pai estava lá, mas suas intenções eram nebulosas. Como ela poderia confiar nele? O choque de estar diante dele, ao mesmo tempo que todos os seus conceitos de certo e errado estavam desmoronando.
a levou a uma pergunta. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? E nesse momento de incerteza, a sala parecia estremecer novamente, como se a verdade estivesse prestes a surgir das sombras. Ana olhou para a porta, o coração disparando, enquanto o som de passos se aproximava. Ela mal tinha tempo para processar as palavras de Raquel quando a porta estremeceu. A sala parecia um campo de batalha e todos respiravam a mesma ansiedade. "Vão embora! Agora!" gritou Pedro, empurrando Ana para trás. A tensão no ar era palpável, como se pinceladas de terror tivessem manchado o ambiente familiar. O que estava acontecendo? Ela olhou para Raquel, que tinha o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. A porta finalmente se abriu como um estrondo. Membros de uma gangue, a mesma que havia assombrado a vida de seu pai, entraram em massa. O cheiro de cigarro e suor invadiu a sala. O líder, um homem alto com um sorriso cínico, olhou para Ana e disse: "Ah, menina do papai?" O estômago de Ana virou. O que tudo isso significava? Raquel gritou, tentando proteger Ana, mas foi empurrada para o lado. O caos se instaurou. Um dos homens segurou Pedro pela camisa. "Onde está o que seu irmão prometeu?" A pergunta veio como uma facada. O que Pedro sabia que estava escondido, Ana não conseguia entender. "Eu não tenho nada a ver com isso. Ele está morto", Pedro rebateu, a voz presa entre o medo e a raiva. Mas o homem não se deixou impressionar. "Talvez a menina saiba mais do que você pensa. Agora, onde está?" Ana sentiu o peso do olhar do homem em cima dela. Ela queria gritar, queria correr, mas estava paralisada. "Como assim eu sei? Eu não sei de nada." Sua voz saiu em um fio. O líder começou a avançar, mas antes que pudesse tocar em Ana, um barulho ensurdecedor fez todos pararem. As luzes da casa piscavam. Um carro passou pela janela. E um feixe de luz cortou a sala como uma lâmina. "É a polícia!" gritou Raquel, finalmente conseguindo se levantar. Mas o homem não parecia alarmado. "São só os ratos tentando se proteger." Ele tirou uma arma do bolso e apontou para Pedro e... O som do clique ecoou pela sala. Ana gelou. Um nó se formou em seu estômago e, ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a se acender. "Não, não faça isso!" gritou, a voz tremendo. A tensão explodiu e, no meio do caos, um grito cortou o ar. "Mãe!" Uma criança apareceu na porta. Uma menina pequena com o rosto coberto de lágrimas. Ana reconheceu aquele olhar. Era a filha de Pedro. Algo em seu rosto acendeu uma chama dentro dela. A revelação a atingiu como um golpe. A menina não estava apenas ali por acaso. "Não, você não pode fazer isso perto dela." Ana deu um passo à frente, seu instinto protetor se misturando à coragem que ela não sabia que tinha. "Ah, então você se preocupa com a vida dela?" O homem riu, mas Ana não poderia permitir que ele continuasse. O que estava acontecendo? Por que tudo estava se amontoando em um caos tão devastador? "Não podemos deixar que isso aconteça", ela disse, as mãos trêmulas na frente do corpo. O barulho da porta se abriu novamente e a luz se espalhou pela sala, revelando uma figura familiar, uma sombra do passado. Seu pai, ou melhor, uma versão dele que ela jamais esperaria ver em pé. Era a última coisa que Ana imaginava. "Pai?" As palavras mal saíram de sua boca. Ele fazia parte desse mundo? Estaria ele realmente vivo? "Está tudo bem, Ana. Deixe-me resolver isso." O tom dele era autoritário, mas havia algo em seus olhos que a deixava em dúvida.
Estariam todos jogando um jogo sombriamente elaborado? Com a tensão eletrocutando o ar, Ana se viu em um dilema. O que ela saberia? O que a família realmente escondia? Seu pai estava lá, mas suas intenções eram nebulosas. Como ela poderia confiar nele? Nesse momento, a última coisa que Ana esperava aconteceu. O líder da gangue sorriu, de forma sinistra. E então lançou um olhar a Pedro, que fez o estômago de Ana embrulhar. Você queria que ela soubesse, não é? Que essa menina aqui é a chave para tudo? Ana sentiu o chão sob seus pés se abrir, enquanto seu coração acelerava. O quê? O que você quer dizer? Gritou, agora alarmada. Ela é filhos vós, disse o homem, rindo. O riso dele ressoou como uma lâmina cortando o ar. Você é mais do que uma vítima, Ana. Você é a herdeira da maior parte do império de seu pai. Todas as suposições que Ana tinha sobre sua vida, sua família e seu lugar no mundo desmoronaram ao seu redor. O que significava ser herdeira de algo tão sombrio? O que mais ela não sabia? E mais importante, qual era o verdadeiro papel dela nesse jogo? A sala estava repleta de tensão e incerteza. Ana olhou para seu pai, ali parado sem saber o que dizer, e para Pedro, que a olhava com uma expressão de pesar. A revelação pesava sobre ela como uma sombra, e naquele segundo, tudo parecia congelar. As verdades que ela acreditou estavam se desfazendo, e as perguntas começavam a surgir em sua mente. Como ela deveria agir agora? O que realmente era ser uma herdeira? A verdade parecia mais distante do que nunca, oferecendo apenas mais mistérios a serem desvendados. Enquanto pensava nisso, o caos voltou a se instalar na sala, e uma nova onda de preocupação tomou conta dela. Era apenas o começo. O que mais viria a seguir? Ana olhou para seu pai, a figura que há muito tempo ficou encoberta pelas sombras do passado. E tudo parecia estar virando de cabeça para baixo. Pai? A incredulidade enchia seu coração de um mix de medo e esperança. As revelações estavam se acumulando como uma tempestade prestes a desabar. O homem da gangue, com um sorriso debochado, não parecia se importar com a presença do pai. Sim, é isso mesmo. Você não sabia? Sua herança não é apenas um nome. É uma vida inteira de sujeira e mentiras. E você agora faz parte disso. Cada palavra batia com um peso brutal. O que isso realmente significava? O pai, antes uma ideia difusa de proteção em sua mente, agora parecia apenas o espectro envolto em segredos. Ana, não ouça isso. Você não pode acreditar nele. A voz dele tremia, mas havia um desespero que a fez hesitar. Naquele instante, as paredes da sala pareciam se fechar em torno dela, e o ar estava denso, quase sufocante. Então um grito interrompeu o caos. Ela não é nada disso. Uma mulher apareceu no limite da sala. Uma figura que Ana reconheceu imediatamente. Era Luísa, a melhor amiga da sua mãe. O semblante dela estava carregado de dor e determinação. Ana, você precisa saber a verdade. Sua mãe lutou por você. Os homens da gangue viraram-se para ela. A hostilidade no ar se intensificou. Fique fora disso, velha. Você não sabe de nada, gritou o líder, mas Luísa continuou firme. Você não sabe o que está fazendo. O que aconteceu com seu pai não foi culpa da sua mãe. Ana olhou para Luísa, alguém que nunca imaginou estar numa situação tão intensa. O que você quer dizer? O que aconteceu com ele? O turbilhão de informações a desorientava. Os olhares da gangue estavam agora fixos em Luísa, e a tensão se intensificou. Seu pai estava tentando sair desse mundo. A voz dela saiu como um sussurro, mas carregava um peso imenso. Ele se meteu em algo muito maior, e quando tentou cortar laços, eles não deixaram. Sua mãe teve que fazer escolhas difíceis,
mas foi para salvar você. Ana sentiu cada palavra como um corte. Poderia ser verdade? Tudo o que gostaria de saber sobre seu pai soava como uma mentira elaborada. E enquanto tentava encaixar as peças, uma nova onda de pânico invadiu a sala. O homem da gangue, exasperado, puxou uma arma e apontou para Luísa. Cala a boca! Ninguém quer ouvir você! Não, não faça isso! Ana gritou, um instinto de proteção emergindo com força. Mas em um movimento rápido, Pedro pulou à frente, se colocando entre Luísa e a arma. Você não vai machucar ninguém. O caos explodiu. A tensão elétrica da sala atingiu o pico. Foi nesse momento que algo chocante aconteceu. Uma explosão de luz vindo de fora cortou o ambiente e plásticos começaram a voar. A porta se estourou repentinamente, revelando um grupo de policiais armados que invadiram a casa como um vendaval. Todos ao chão! Polícia! O grito ecoou, e a sala mergulhou em um frenesi silencioso. O homem com a arma tentou reagir, mas um tiro disparou, e o homem caiu ao chão. O tempo pareceu parar enquanto o impacto ecoava por toda a sala. Ana ficou paralisada, uma onda de choque a fazendo tatear sua memória em busca de respostas. Mas não havia tempo. Ela percebeu que todos estavam em perigo, e a confusão reinava. Olhar para o homem caído, esse ser que havia guardado segredos, confundiu ainda mais sua mente. Luísa a puxou, interrompendo seus pensamentos. Ana, precisamos sair agora. O desespero na voz dela a trouxe de volta à realidade, e ela percebeu que as perguntas não seriam respondidas ali. O que aconteceu entre seu pai e sua vida agora ameaçava tudo o que conhecia. Mas a última imagem que ela teve foi a de seu pai sendo levado pelo policial, um olhar perdido em sua direção. Ana, tudo o que fiz foi por você, ele gritou, enquanto a porta se fechava atrás deles. A frase ecoou em sua mente, como um chamado para os mistérios ainda não resolvidos. O que realmente estava acontecendo? Por que tudo parecia uma trama tão complexa? Ela não sabia o que o futuro reservava, nem como as peças se encaixariam. Mas uma certeza se formou. A verdade estava à espreita, e ela estava prestes a mergulhar em um abismo cujas profundezas eram imprevisíveis. Como poderia desvendar uma teia tão intricada? Esse não era o final, mas com certeza era apenas o começo de algo muito maior. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O impacto das palavras do homem da gangue a atingiu como uma onda fria. Herdeira do império do seu pai? Aquela frase martelava em sua mente. O que isso significava? O que ela realmente sabia sobre sua família? Enquanto a adrenalina corria, ela ouviu o barulho dos policiais invadindo o lugar. Mentes zebras e estratégias de fuga surgiam em seu interior. O líder da gangue caiu, mas o caos havia se instalado como um convidado indesejado. Os policiais estavam em ação, gritando ordens que se misturavam aos gritos de pânico. Luísa puxou Ana, tentando afastá-la do tumulto. Vem, precisamos sair. A urgência na voz da amiga a tirou de um transe. Ana olhou para seu pai, que era levado por um policial. Pai, espera, gritou, mas ele já não parecia a figura protetora que lembrava. Agora, ele era um homem cercado por mistérios e sombras. Deixa ele, Ana, Pedro gritou, puxando-a para um lado. Não é seguro, vamos! Mas a mente de Ana girava como um turbilhão. O que você quis dizer com herdeira? Perguntou a Pedro, a voz embargada. Depois, a gente fala depois, disse, enquanto empurrava os outros em direção à saída. Mas, antes que saíssem, algo inesperado aconteceu. Uma explosão. Um estampido ensurdecedor que partiu o ar. A janela estourou em 1000 pedaços como se um meteorito tivesse atingido a casa.
Ana se jogou no chão, o vidro cortando o ambiente como uma chuva mortal. O que estava acontecendo? A tensão paralisou tudo. Uma sombra se projetou na entrada. Era um homem, diferente dos da gangue ou da polícia. Ele usava um capuz, seu rosto escondido, mas o jeito como se movia trazia uma aura de perigo. Sem hesitar, ele sacou uma arma e imediatamente disparou. O tiro atingiu o braço de um dos policiais. A sala enfureceu em gritos. "Corram! Agora!" o homem do capuz gritou, empurrando Ana e os outros para sair. O caos se instalou. A imagem que uma vez era clara e segura, agora estava obscurecida por uma camada de confusão e medo. Ana olhou para Pedro, que tinha os olhos arregalados. "Quem é esse cara?" "Não sei. Vamos para a saída." Mas enquanto se moviam, tudo parecia um jogo de xadrez, e eles eram apenas peças em um tabuleiro em que o destino estava sempre mudando. Quando finalmente chegaram à porta, a luz do dia os atingiu como uma lufada de ar fresco, mas não durou. Mais homens apareceram do lado de fora, prontos para cercá-los. Ana sentiu um aperto no peito. Eles estavam cercados. Não havia para onde correr. "Seu pai fez um acordo", berrou o homem encapuzado. "Ele não pode sair sem que você também entre no jogo." O que ele queria dizer? O que era esse jogo? Ana se sentiu como um peão, sendo arrastada para um mundo que não compreendia. "É verdade, Ana. Você é a peça que falta." O grito de Luísa a trouxe de volta à realidade. O tempo parecia se estender, enquanto Ana lutava contra suas emoções. Tudo o que sabia estava desmoronando. O que estava implícito em seu sobrenome que a envolvia em algo tão aterrador? "Não, não é possível!" gritou Ana, mas sua voz estava à mercê do caos. No meio do tumulto, ela se virou para seu pai, que era puxado pela polícia, uma expressão de desespero estampada em seu rosto. "Pai, o que você escondeu de mim? O que está acontecendo?" A resposta parecia presa dentro dele, mas num momento de lucidez, ele a olhou nos olhos e disse: "Ana, você precisa decidir se quer saber a verdade. O que você faz a partir daqui pode mudar tudo." Uma nova explosão cortou o ar. E então, com uma shrapnel de destroços voando em todas as direções, tudo ficou escuro. O mundo de Ana virou de cabeça para baixo. Quando a visão voltou, ela viu seu pai caindo no chão, envolto por sombras, um sorriso cínico se formando no rosto do homem do capuz. "Você terá que escolher, Ana. Entra no jogo ou perde tudo." As palavras dele ecoaram em sua mente, enquanto tudo ao seu redor explodia em caos. Ana sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? O que realmente aconteceria a partir dali? O que seria dela neste novo cerco de segredos e traições? Ela olhou para o futuro, cada vez mais incerto, sem saber qual caminho tomar. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O impacto das palavras do homem da gangue a atingiu como uma onda fria. Herdeira do império do seu pai? Aquela frase martelava em sua mente. O que isso significava? O que ela realmente sabia sobre sua família? Enquanto a adrenalina corria, ela ouviu o barulho dos policiais invadindo o lugar. Mentes zebras e estratégias de fuga surgiam em seu interior. O líder da gangue caiu, mas o caos havia se instalado como um convidado indesejado. Os policiais estavam em ação, gritando ordens que se misturavam aos gritos de pânico. Luísa puxou Ana, tentando afastá-la do tumulto. "Vem, precisamos sair." A urgência na voz da amiga a tirou de um transe. Ana olhou para seu pai,
que era levado por um policial. "Pai, espera!" gritou, mas ele já não parecia a figura protetora que lembrava. Agora, ele era um homem cercado por mistérios e sombras. "Deixa ele, Ana!" Pedro gritou, puxando-a para um lado. "Não é seguro, vamos!" Mas a mente de Ana girava como um turbilhão. "O que você quis dizer com herdeira?" perguntou a Pedro, a voz embargada. "Depois, a gente fala." "Depois", disse, enquanto empurrava os outros em direção à saída. Mas antes que saíssem, algo inesperado aconteceu. Uma explosão. Um estampido ensurdecedor que partiu o ar. A janela estourou em 1000 pedaços, como se um meteorito tivesse atingido a casa. Ana se jogou no chão, o vidro cortando o ambiente como uma chuva mortal. O que estava acontecendo? A tensão paralisou tudo. Uma sombra se projetou na entrada. Era um homem, diferente dos da gangue ou da polícia. Ele usava um capuz, seu rosto escondido, mas o jeito como se movia trazia uma áurea de perigo. Sem hesitar, ele sacou uma arma e imediatamente disparou. O tiro atingiu o braço de um dos policiais. A sala enfureceu em gritos. "Corram! Agora!" O homem do capuz gritou, empurrando Ana e os outros para sair. O caos se instalou. A imagem que uma vez era clara e segura, agora estava obscurecida por uma camada de confusão e medo. Ana olhou para Pedro, que tinha os olhos arregalados. "Quem é esse cara?" "Não sei, vamos para a saída." Mas enquanto se moviam, tudo parecia um jogo de xadrez, e eles eram apenas peças em um tabuleiro em que o destino estava sempre mudando. Quando finalmente chegaram à porta, a luz do dia os atingiu como uma lufada de ar fresco. Mas não durou. Mais homens apareceram do lado de fora, prontos para cercá-los. Ana sentiu um aperto no peito. Eles estavam cercados. Não havia para onde correr. "Seu pai fez um acordo", berrou o homem, encapuzado. "Ele não pode sair sem que você também entre no jogo." O que ele queria dizer? O que era esse jogo? Ana se sentiu como um peão, sendo arrastada para um mundo que não compreendia. "É verdade, Ana. Você é a peça que falta." O grito de Luísa a trouxe de volta à realidade. O tempo parecia se estender enquanto Ana lutava contra suas emoções. Tudo o que sabia estava desmoronando. O que estava implícito em seu sobrenome que a envolvia em algo tão aterrador? Não é possível", gritou Ana, mas sua voz estava à mercê do caos. No meio do tumulto, Emma se virou para seu pai, que era puxado pela polícia, uma expressão de desespero estampada em seu rosto. Pai, o que você escondeu de mim? O que está acontecendo?" A resposta parecia presa dentro dele, mas num momento de lucidez, ele a olhou nos olhos e disse: "Ana, você precisa decidir se quer saber a verdade. O que você faz a partir daqui pode mudar tudo." Uma nova explosão cortou o ar, e então, com uma shrapnel de destroços voando em todas as direções, tudo ficou escuro. O mundo de Ana virou de cabeça para baixo. Quando a visão voltou, ela viu seu pai caindo no chão, envolto por sombras. Um sorriso cínico se formando no rosto do homem do capuz. "Você terá que escolher, Ana. Entra no jogo ou perde tudo." As palavras dele ecoaram em sua mente, enquanto tudo ao seu redor explodia em caos. Ana sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? O que realmente aconteceria a partir dali? O que seria dela neste novo cerco de segredos e traições? Ela olhou para o futuro, cada vez mais incerto, sem saber qual caminho tomar. E então, em meio à confusão, a imagem do homem encapuzado se desfez num instante. Ele não era apenas um desconhecido. Ao abrir a jaqueta,
Ana viu uma tatuagem familiar, 2 serpentes entrelaçadas. A imagem arruinou todas as certezas que ela tinha. Não era apenas uma coincidência. Era a marca de seu verdadeiro pai, o homem que tinha perdido. As sombras que encobririam a verdade agora pareceram pouco mais brilhantes. O que mais estava escondido? O que mais, em sua vida, não era o que parecia? Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O impacto das palavras do homem da gangue a atingiu como uma onda fria. Herdeira do império do seu pai? Aquela frase martelava em sua mente. O que isso significava? O que ela realmente sabia sobre sua família? Enquanto a adrenalina corria, ela ouviu o barulho dos policiais invadindo o lugar. Mentes zebras e estratégias de fuga surgiam em seu interior. O líder da gangue caiu, mas o caos havia se instalado como um convidado indesejado. Os policiais estavam em ação, gritando ordens que se misturavam aos gritos de pânico. Luísa puxou Ana, tentando afastá-la do tumulto. Vem, precisamos sair. A urgência na voz da amiga atirou de transe. Ana olhou para seu pai, que era levado por um policial. Pai, espera! Gritou. Mas ele já não parecia a figura protetora que lembrava. Agora, ele era um homem cercado por mistérios e sombras. Deixa ele, Ana! Pedro gritou, puxando-a para um lado. Não é seguro. Vamos! Mas a mente de Ana girava como um turbilhão. O que você quis dizer com herdeira? Perguntou a Pedro, a voz embargada. Depois! A gente fala depois, dizia, enquanto empurrava os outros em direção à saída. Mas antes que saíssem, algo inesperado aconteceu. Uma explosão. Um estampido ensurdecedor que partiu o ar. A janela estourou em 1000 pedaços, como se um meteorito tivesse atingido a casa. Ana se jogou no chão, o vidro cortando o ambiente como uma chuva mortal. O que estava acontecendo? A tensão paralisou tudo. Uma sombra se projetou na entrada. Era um homem, diferente dos da gangue ou da polícia. Ele usava um capuz, seu rosto escondido, mas o jeito como se movia trazia uma aura de perigo. Sem hesitar, ele sacou uma arma e imediatamente disparou. O tiro atingiu o braço de um dos policiais. A sala enfureceu em gritos. Corram! Agora! O homem do capuz gritou, empurrando Ana e os outros para sair. O caos se instalou. A imagem que uma vez era clara e segura, agora estava obscurecida por uma camada de confusão e medo. Ana olhou para Pedro, que tinha os olhos arregalados. Quem é esse cara? Não sei. Vamos para a saída. Mas, enquanto se moviam, tudo parecia um jogo de xadrez, e eles eram apenas peças, em um tabuleiro em que o destino estava sempre mudando. Quando finalmente chegaram à porta, a luz do dia os atingiu como uma lufada de ar fresco. Mas não durou. Mais homens apareceram do lado de fora, prontos para cercá-los. Ana sentiu um aperto no peito. Eles estavam cercados. Não havia para onde correr. Seu pai fez um acordo, berrou o homem encapuzado. Ele não pode sair, sem que você também entre no jogo. O que ele queria dizer? O que era esse jogo? Ana se sentiu como um peão, sendo arrastada para um mundo que não compreendia. É verdade, Ana. Você é a peça que falta. O grito de Luísa a trouxe. De volta à realidade. O tempo parecia se estender enquanto Ana lutava contra suas emoções. Tudo o que sabia estava desmoronando. O que estava implícito em seu sobrenome que a envolvia em algo tão aterrador? Não, não é possível, gritou Ana.
mas sua voz estava à mercê do caos. No meio do tumulto, ela se virou para seu pai, que era puxado pela polícia. Uma expressão de desespero estampada em seu rosto. Pai, o que você escondeu de mim? O que está acontecendo? A resposta parecia presa dentro dele, mas num momento de lucidez, ele a olhou nos olhos e disse: Ana, você precisa decidir se quer saber a verdade. O que você faz a partir daqui pode mudar tudo. Uma nova explosão cortou o ar. E então, com uma chuva de estilhaços voando em todas as direções, tudo ficou escuro. O mundo de Ana virou de cabeça para baixo. Quando a visão voltou, ela viu seu pai caindo no chão, envolto por sombras, um sorriso cínico se formando no rosto do homem do capuz. Você terá que escolher, Ana. Entra no jogo ou perde tudo. As palavras dele ecoaram em sua mente, enquanto tudo ao seu redor explodia em caos. Mas naquele instante, um detalhe a fez congelar. O homem tinha um sinal parecido com o de seu pai. A mesma tatuagem que havia visto naquela caixa antiga em casa. A dúvida invadiu. Quem realmente era esse homem? O que mais ele poderia ter a ver com sua vida? O choque a atravessou como um raio. E então, de repente, ela viu. Na confusão, o homem removeu o capuz, e o rosto iluminado pela luz do sol revelou-se. Sou eu, Ana. Sou seu irmão. Uma onda de choque percorreu o corpo de Ana. A realidade estava mudando à sua frente. Como ele poderia ser seu irmão? Os segredos da sua família tornaram-se ainda mais complexos do que ela já imaginava. Seus olhos se encheram de lágrimas. E então, a pergunta que arruinou tudo emergiu dela com um grito. Por que você nunca me contou? O pânico tomou conta da sala, e a verdade que deveria libertá-la agora parecia amarrá-la ainda mais. O que mais essa revelação mudaria? Quem era realmente sua família? Ana se sentiu mergulhar em um abismo, enquanto as sombras dançavam ao seu redor. Ana congelou. Sou seu irmão. As palavras reverberaram em sua mente como um eco distante, desafiando toda a lógica que ela havia tentado impor àquela noite turbulenta. Impensável, inimaginável. O choque a envolveu em um véu denso, e a urgência do momento parecia sumir, deixando-a perdida nas brumas de suas próprias emoções. O homem, seu irmão, a olhava com um misto de desesperança e determinação. Seus olhos eram semelhantes aos dela, mas isso só a confundia mais. Como você pode ser meu irmão? Por que você nunca me falou? A indignação a fez tremer. As verdades que ele poderia oferecer agora pareciam um luxo distante. Os policiais e membros da gangue se movimentavam ao redor dela, mas tudo o que Ana conseguia focar era na figura à sua frente. Ana, não temos tempo. Eles vêm para você. Precisamos sair agora. Ele estava certo, mas a tempestade de perguntas estava começando a se acumular. E então, algo inesperado aconteceu. O homem encapuzado, que havia disparado contra os policiais, voltou sua atenção para o recém-revelado irmão de Ana. Você acha que pode se juntar a ela, seu traidor? Ele sacou uma pistola com a frieza de um monstro e disparou. Um barulho ensurdecedor ecoou. Ana sentiu o mundo girar, enquanto o corpo de seu irmão caía sem vida ao chão, como se o tempo tivesse parado. O choque alcançou novos níveis, a adrenalina fazendo sentir um misto de horror e impotência. Não, o grito dela rasgou o ar. Em um átimo, a realidade que ela pensou entender se dissipou. Por que você fez isso? O homem encapuzado sorriu. Ele não era digno de você, Ana. Ele não pode ser parte disso. O semblante dele era de satisfação, como se tivesse alcançado algo muito desejado. Ana se sentiu perdida,
navegando em um mar de desespero e incredulidade. Os policiais, atordoados pela cena, começaram a cercar o homem. "Desista! Coloque a arma no chão!" Um deles gritou. E Ana mal conseguia respirar. O pânico a dominava. Mas no fundo, uma centelha de raiva começou a crescer. O que era essa brincadeira cruel? Luísa, há muito ao lado dela, agarrou o braço de Ana. "Precisamos ir, agora!" A determinação na voz da amiga trouxe de volta a realidade. Mas os olhos de Ana ainda estavam fixos no corpo do irmão. Uma tragédia sendo escrita diante dela. "Não, não posso deixar isso assim." Ela gritou, as palavras escapando como um lamento profundo. Era hora de saber tudo, de desvendar os segredos que derrubaram sua vida de forma tão brutal. Mas em um movimento brusco, o homem encapuzado disparou novamente. Desta vez, em direção aos policiais. A sala explodiu em caos. A luz piscava. Reflexos de tiros se espalhavam. O perigo estava em todos os lados. Ana tomou coragem, avançou para o corpo do irmão e, numa fração de segundos, tudo estava à prova. Uma lâmina de dor cravou-se em seu coração e a fúria a consumiu. "Você se acha tão poderoso?" A voz dela era firme, recoberta por um manto de tristeza. "Pois eu não deixarei que sua maldade continue." E sem hesitar, avançou em direção ao homem. O instinto de proteção pela memória de seu irmão superou qualquer medo. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a porta estourou um som ensurdecedor. Um grupo de policiais invadiu o local, prendendo a atenção de todos. E no meio do tumulto, Ana viu a figura familiar. Seu pai, sendo levado, também mostrava seu verdadeiro rosto, não o dela. As peças começaram a se juntar. "Papai, você tem que me contar o que está acontecendo." A voz dela explodiu em um desespero que não podia conter. Mas enquanto olhava para ele, o homem encapuzado, que até então era um estranho, deu um passo para trás e disse: "Ana, você não sabe quem realmente está por trás de tudo isso. O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo." Assim, enquanto o passado e o presente colidiam, a sensação de que tudo estava prestes a se desmoronar confirmou-se. O que ela não sabia? O que mais sua família escondeu? O nó na garganta se aperta. A única certeza que a verdade, quando revelada, poderia ser devastadora, transformando tudo o que acreditava ser real. E enquanto seus pais se aproximavam, a última pergunta ecoou em sua mente. Quem ela realmente era nesse jogo sombrio? Ana congelou. "Sou seu irmão." As palavras reverberaram em sua mente como um eco distante, desafiando toda a lógica que ela havia tentado impor aquela noite turbulenta. Impensável, inimaginável. O choque a envolveu em um véu denso, e a urgência do momento parecia sumir, deixando-a perdida nas brumas de suas próprias emoções. O homem, seu irmão, a olhava com um misto de desesperança e determinação. Seus olhos eram semelhantes aos dela, mas isso só a confundia mais. "Como você pode ser meu irmão? Por que você nunca me falou?" A indignação a fez tremer. As verdades que ele poderia oferecer agora pareciam um luxo distante. "Não temos tempo." O homem encapuzado gritou, interrompendo o momento. "Eles vêm para você. Precisamos sair agora." A adrenalina disparou na mente de Ana. O ambiente ao seu redor ainda estava tremendo com o eco dos tiros e dos gritos. O que estava acontecendo? Antes que ela pudesse reagir, tudo se desenrolou em câmera lenta. Um tiro disparou, atingindo o braço de um dos policiais que estava se aproximando. O homem encapuzado dispara novamente, mas só um estrondo ecoou. A sala parecia se desmoronar ao redor deles.
E em meio ao caos, Ana sentiu o seu coração disparar. Não! Gritou ela, sua voz atravessando o barulho crescente do tumulto. Ela se virou para seu irmão, ainda confusa sobre o que havia aprendido. Os olhos dele estavam cheios de dor. Ele se inclinara para a frente, decidido. Ana, escute, eu não sou o que você pensa. A verdade é mais complicada do que você imagina. Sua voz tremia, a urgência invadindo cada palavra. Enquanto a cena escandalosa se desenrolava em volta deles, os policiais, cercando o local, chamavam os reforços, e a multidão se formava. A tensão estava nas alturas, as vozes se sobrepondo. Ana, siga-me! Gritou Luísa, puxando-a pelo braço e tentando levá-la para longe da confusão. Mas antes que pudessem sair pela porta, um grito ensurdecedor cortou o ar. É uma armadilha! Pedro berrou, fazendo todos pararem. A verdade ardia em seus olhos. E os rostos de todos na sala se tornaram máscaras de terror. A entrada foi invadida por mais homens, desta vez com uniformes táticos, gritando ordens enquanto cercavam a sala. O homem encapuzado, sorrindo de forma ameaçadora, puxou Ana para mais perto. Você é uma peça-chave, Ana. A única que pode desfazer tudo. Isso! Desfazer o quê? A voz dela falhou sob a pressão. Mas enquanto falava, algo dentro de si começou a se acender. Ela se virou, olhando para seu pai, que agora estava preso entre os policiais, seu semblante desgastado exalando um desespero palpável. Pai, o que você me escondeu? A cena ficou paralisada. O tempo parecia ter estancado, enquanto Ana ansiava por respostas. Mas, antes que qualquer um pudesse se mover, uma figura familiar apareceu na entrada. Era Raquel, sua mãe. Ana, não! Ela gritou, correndo em direção a eles. Mas a expressão dela era aterrorizante. Saia daqui, Raquel! O homem encapuzado rugiu, a raiva transparecendo em seu olhar. Você não sabe do que se trata. Mas antes que qualquer um pudesse agir, a sala explodiu em um barulho ensurdecedor. As paredes pareciam tremer, e Ana, no meio do caos, olhou para o homem encapuzado. Ali, no coração do tumulto, ele revelou uma tatuagem gravada em seu braço, uma serpente entrelaçada, o mesmo símbolo que viu na velha caixa. Um suspiro coletivo percorreu a sala. A verdade do símbolo a atravessou como uma lâmina afiada. Aquele homem não era só um desconhecido. Ele era parte da sua linhagem. A única coisa que ela conseguiu murmurar foi: você é da família. A expressão dele mudou, a raiva se transformou em um raio de compreensão. Sim, e você precisa entender que existe algo maior em jogo. O que seu pai fez para proteger você, e antes que pudesse terminar, uma terceira explosão ocorreu. Um homem, um terceiro irmão que ela nunca soubera que existia, estava ali. O impacto do que isso significava a atingiu como um tsunami, arrastando tudo em seu caminho. Sua família era uma colcha de retalhos de segredos, e agora uma nova peça entrava no tabuleiro. Desesperada, Ana olhou para o futuro e percebeu que nem tudo poderia ser salvo. O que realmente está acontecendo? Sua voz ecoou num misto de temor e desafio. A verdade, como um peso, caía sobre ela. Uma nova onda de gritos ecoou na casa. Enquanto o verdadeiro jogo começava, e Ana percebeu que a linha entre aliados e inimigos estava desaparecendo. O que mais a podia surpreender? A força de sua família poderia ser sua maior maldição.